Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de propriedade dos limites. No vídeo anterior, vimos a propriedade em que calculávamos o limite de polinômios, de funções polinomiais, quando o x tendia a mais infinito, aplicando a propriedade, ficando sempre com o termo de maior grau. E aí, substituindo, vamos dizer assim, o infinito na variável e fazendo as operações aqui conforme as regrinhas que também servem para números reais. Ok? São as mesmas que a gente está usando para o infinito. Beleza. A ideia agora é mostrar por que essa regra funciona. Por que a gente pode ficar só com o termo de maior grau. Tá? Vamos ver aqui então, verificando essa propriedade. A propriedade que queremos verificar é essa. Limite de polinômio, x tendendo a infinito, ou mais ou menos infinito, a gente fica só com o termo de maior grau. Vamos fazer isso através de um exemplo. A gente poderia fazer uma prova matemática, né? Mas vamos através do exemplo que eu acho que fica mais bacana. Vejam só aqui, ó. Calcule o limite dessa função de quarto grau algebricamente, ou seja, usando aqui a própria expressão de limite, e mostra que esse limite que está aqui, que é o mesmo, é igual a esse, ou seja, olha só, deixei até em destaque aqui, ó, ele vai ter o mesmo valor que o termo de maior grau. Vamos nessa então. Começamos aqui com o limite. Vejam só o que eu vou fazer. Eu vou colocar em evidência o termo de maior grau, que é o x na quarta. Temos aqui uma função do quarto grau que já está organizadinho. Só tome cuidado que às vezes o termo de maior grau não é o primeiro, ele pode ser o último. No último caso, ele pode estar até aqui no meio. Mas aqui está o termo de maior grau. Coloquei o x na quarta em evidência. Que número eu multiplico o x na quarta para resultar em 9x na quarta? O próprio 9. Já coloquei um menos, vamos para outro termo. Que número que eu multiplico x na quarta para dar 2x ao cubo? Opa, o expoente aqui é menor. Então eu vou ter que colocar alguém dividindo. Coloco 2 em cima e o x dividindo. X na quarta vezes 2, 2x na quarta, divide por x, fica x ao cubo. Certo? Muito bem. Que número que eu multiplico x na quarta para dar 6x? Ora, vai ser o 6. Como vai ficar x na quarta em cima, eu divido por x ao cubo para resultar em x. E finalmente, x na quarta vezes 1 fica x na quarta, simplifico, fica 1. E eu já acompanhei o sinal de todos eles. Essa expressão aqui é a mesma que está aqui, só com x na quarta em evidência. Nós vimos nas propriedades que, se eu tiver o limite de uma função se multiplicando, eu posso separar em dois limites. Foi o que eu fiz aqui. Coloquei o limite de x na quarta e o limite para essa outra função que aqui está. Separei os limites. Ok? E agora eu vou resolver esse limite aqui, ó. Esse que aqui está. Algebricamente. Se eu colocar o limite, o x tendendo ao infinito aqui nas variáveis, o que vai acontecer? Na primeira vai dar zero, porque a gente sabe que qualquer número dividido por infinito, zero. Na segunda, infinito ao cubo continua infinito. Qualquer número dividido por infinito, zero também. E aqui na última, infinito na quarta, continua sendo infinito. Um número dividido por infinito, zero também. E resultou que nessa expressão aqui ficou só o 9. Então eu posso escrever ela assim, ó. O limite que está aqui na frente, o limite de uma função constante. E aí o infinito aqui nem interfere, né? Porque você não consegue colocar ele aqui. E aí eu posso pegar essa propriedade aqui e fazer ela de trás para frente. Agora, como eu tenho dois limites se multiplicando, eu posso escrever um limite só. E o 9 volta aqui na frente. Vejam o que acabou de acontecer. 9x na quarta é o termo de maior grau. Então eu posso dar como solução que o limite dessa função de quarto grau é igual ao limite dessa função aqui só com termo de maior grau, porque eu operei aqui, ó, até chegar aqui. E agora eu vou calcular algebricamente o limite, por quê? Agora é só colocar o infinito aqui. Infinito na quarta continua infinito. Se multiplicar por 9 não muda o sinal do infinito, então aí está a solução. Percebam, pessoal, que isso sempre vai acontecer, porque se eu sempre colocar o termo de maior grau em evidência, o primeiro termo aqui sempre vai ser o coeficiente dele,
e todos os outros vão ter x somente na parte de baixo. E sempre terá número em cima, x na parte de baixo, porque a gente está tratando de função polinomial. Então, isso que está aqui, ó, sempre vai ocorrer. Sempre todos os outros termos vão vão resultar em zero. E aí vai ficar só aqui o coeficiente do termo de maior grau. Então, meio que a gente vai fazer sempre direto. Apareceu um limite de função polinomial. Claro, isso só é válido para x tendendo a mais ou menos infinito. O motivo está aqui, ó, né? Se não for mais ou menos infinito, isso não acontece. A gente pega só o termo de maior grau e aí aplica o infinito aqui e temos o resultado. Certo? Muito bem. Vamos para uma outra propriedade agora, que é praticamente decorrente dessa. Limite de funções racionais, quando x tende a mais ou menos infinito. Opa! O que são funções racionais? São aquelas funções, ó, em que eu tenho uma função polinomial em cima e uma polinomial embaixo. E, obviamente, a de baixo não pode ser zero. Certo? Essa é uma funçãozinha racional. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai eliminar os termos de menor grau, ou seja, vai ficar com os termos de maior grau, como a gente viu na propriedade anterior, só que a gente vai fazer na parte de cima da função e também na parte de baixo. E aí a gente vai resultar numa expressão como essa. Lembrando que essas duas regras só valem para esse caso. X tendendo a mais ou menos infinito. Certo? E vejam só o que acontece aqui. Essa expressão vai ter coeficiente em cima e embaixo, x um expoente em cima e embaixo. E a partir disso aqui você substitui, simplifica primeiro, e depois substitui o infinito. 3 tipos de resultados somente. Ou vai dar mais ou menos infinito, ou vai dar a simplificação desses dois números que aqui estão, ou vai dar zero, porque vai depender do expoente do polinômio de cima e do polinômio de baixo. Ó. Mn são os expoentes. Vamos, por exemplo, que eu acho que fica mais fácil de observar. Vejam só aqui, ó, limite dessa função quando x tende a mais infinito, que é o caso que estamos tratando. Certo? Muito bem. Primeira coisa, aplicando a propriedade, termo de maior grau em cima, 9x ao cubo. Tá? É o termo, né? Então é o x e o coeficiente. Termo de maior grau embaixo, x ao quadrado. O coeficiente é 1, então não precisa escrever. O que a gente faz agora? Simplifica. 9 continua 9, x ao cubo dividido por x ao quadrado, é o expoente de cima menos o de baixo, então fica 1 em cima, certo? Em cima nós temos 3x, embaixo tem 2, corta 2, fica só 1 em cima. E agora a gente aplica o infinito. O infinito multiplicado por um número positivo se mantém. Então o resultado deu mais infinito ou menos infinito, dependendo do que ficasse aqui, porque o m, ó, o expoente de cima, é maior que de baixo. Quando isso acontece, a variável vai ficar só em cima. E aí vai ser infinito multiplicando por um número. Certo? Muito bem. Vamos para outro caso. Esse caso aqui agora. Aplicando a propriedade, termo de maior grau em cima, 5x na quarta. Termo de maior grau embaixo, 10x na quarta. Ok? Agora vamos simplificar. O 5 simplifica com o 10. E o x na quarta com o x na quarta. Então fica somente 5 sobre 10. Não simplifiquei, deixei 5 sobre 10. X na quarta com x na quarta foi simplificado. Certo? O limite de uma constante não tem nem lugar para colocar infinito, fica a própria constante que eu já vou escrever simplificada. Ou seja, ficou um número real, como a gente está vendo aqui, ó, o de cima dividido pelo de baixo. Por quê? Porque m igual a n. Porque o grau do de cima é o mesmo grau do de baixo, eles sempre vão se simplificar e vai gerar só o número real. Ok? E o último caso, está aqui uma função racional tendendo a menos infinito. Então, aplicamos a propriedade, o maior grau em cima qual que é? Menos 8x, o sinal vem junto, certo? Porque é o termo, né? O termo. E embaixo é x ao quadrado. Simplificamos primeiro, o x de cima corta com o x quadrado de baixo, permanece um x embaixo, o número não tem que simplificar, e agora a gente coloca o infinito. Um número dividido por infinito sempre vai resultar em zero. E vejam, pessoal, não importa se é menos aqui ou se é menos infinito. Ok? Você pode fazer até o teste numa calculadora, colocar aqui um número bem pequeno. Tá? Coloca lá, bem pequena maneira de falar, né? Mas coloca lá bem negativo, vamos dizer assim. Eu acho que fica melhor. Coloca menos 1 milhão. Tá? É um número pequeno, né? Comparando com os valores da reta real. Certo?
Vamos dizer que é um número bem negativo. Eu acho que fica mais agradável. Aí você vai ver que no final aqui vai dar um número próximo de zero. Tá? E não importa se é próximo de zero pela esquerda ou pela direita. O limite vai ser zero. Por quê? Porque o m é menor que n, ou seja, o expoente de cima, o m, é menor que o de baixo. Então sempre vai sobrar uma variável embaixo, e aí um número dividido por infinito vai resultar em zero. Certo? É uma propriedade decorrente da anterior. Muito bem. Agora um exemplinho, então, para a gente aplicar um pouquinho do que a gente viu até agora, né? Das propriedades de funções racionais e funções polinomiais. Vejam só aqui, ó. Dada essa função racional, conhecida essa função racional, né? Já usamos esse exemplo na parte A do nosso estudo, né, para investigar uma outra coisa com relação a essa função. E o gráfico dela aqui abaixo. Determina a equação da assíntota horizontal, essa que está aqui, ó. Lá no estudo da parte A, a gente viu a assíntota vertical. Ok? E também o conjunto imagem dessa função. Lá na parte A a gente estudou, a gente pediu o domínio dessa função. Muito bem, vamos lá. Nós queremos saber a equação da assíntota. A gente já sabe que para determinar a equação da assíntota horizontal, a gente faz limite da função tendendo a mais ou menos infinito, certo? Então, aqui vamos nós. O limite dessa função com o x tendendo a mais infinito. Vejam só aqui, pessoal. Se o x for aumentando, o limite vai me dar o comportamento do y. E se aqui tem uma assíntota, esse gráfico vai se aproximando da assíntota, e o y aqui, ó, desses pontinhos que vão vir para cá, vão estar cada vez mais próximo desse ponto aqui, ó, que é justamente onde está a assíntota. Então, se esse limite existir, ele der um número, esse número é o número dessa linha horizontal, que é a assíntota. Ok? O mesmo vai valer para o lado de cá, mas vamos começar por aí. Opa! Função racional com infinito. Não dá para colocar o infinito aqui, porque aqui embaixo vai dar infinito menos infinito, que é determinação. E se mesmo assim não desse, ia dar infinito sobre infinito, porque tem a divisão. Então vejam só, nós estamos tratando com funções que têm indeterminações. A gente não falou tanto disso porque a gente aplicou direto a propriedade. Mas comentamos lá no caso anterior que algumas delas, se você colocar uma função polinomial, colocar o infinito, dá infinito menos infinito, indeterminação, não tem resultado. E aqui também daria, além do caso que possa dar infinito sobre infinito, que é a outra indeterminação. Ok? Então não tem escapatória. O que a gente faz? Aplica a propriedade. Fica só com o termo de maior grau da parte de cima e da parte de baixo. Opa, legal. E simplifica, antes de aplicar o infinito. Se nós simplificarmos, fica 1. Quando dá o limite de uma função constante, não tem nem lugar para botar infinito. O resultado é a própria função constante. Então, eu reescrevi aqui o limite e vai dar 1. Ok? Se eu fizesse a mesma coisa, só que para menos infinito aqui, ó, para essa função x tendendo a menos infinito, essa curva aqui ó, vai começar a subir, 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 à medida que o x vai ficando mais negativo, e ela vai se aproximar dessa linha, certo? Se ela não atravessar essa linha, a gente vai ter no resultado do limite esse número aqui de novo. Porque esse número vai ser o limite, vai ser a barreira, o valor de y nunca vai chegar nele, vai ficar cada vez mais pertinho, mas nunca vai chegar no 1. Então, embora o y não vá chegar até 1, o limite vai ser 1. O y vai chegar bem pertinho disso. Sendo aqui por baixo, ele vai chegar em 0,999999. Ok? E se eu fizer esse limite aqui, ó, o resultado é 1 por quê? Porque se vocês olharem aqui, o procedimento é o mesmo. Eu não consigo nem botar o infinito. Então não faz diferença se é mais infinito ou menos infinito. O resultado é o mesmo. Então nós chegamos à conclusão que a equação dessa assíntota horizontal é y igual a 1. E notem, pessoal, como ela deu igual nos dois aqui, ó, significa que ela vale para a direita, que é o infinito positivo, e ela vale para a esquerda. Tem funções que ela vale para um lado só, por exemplo, uma função exponencial, ela vale só para um lado, embora a gente desenhe ela dos dois lados aqui. Certo? Ela vale para um lado só. Aqui, como apareceu nos dois, ela vale para os dois lados. E essa é a equação da nossa assíntota horizontal. Y igual a 1. É só lembrar, pessoal, isso aqui é o y, tá vendo? Olha lá na função. Ó. Então, y igual a 1. Certo? E ali está umzinho resultante do cálculo que a gente acabou de fazer. Então, a gente consegue posicionar essa assíntota. Ok? Muitos softwares matemáticos, quando você pede para fazer essa função aqui, ele não desenha assíntota.
Tá? E um cálculozinho rápido de limite você consegue ter certeza. Claro que quando são valores inteiros é muito fácil, né? 1, 2, 3. Ok? Mas se for um número quebradinho já fica um pouco mais difícil. E o conjunto imagem, que é outra perguntinha. Como fazemos? Só a gente dá uma olhada aqui no gráfico. Ó. A projeção dessa curva aqui, ó, em cima do eixo Y, vai ficar em toda essa região que eu estou marcando aqui, ó, com exceção do 3, que é a bolinha aberta, e ela não vai encostar na cinta. E essa curva aqui vai ficar representada aqui embaixo, também não vai encostar na cinta. Então, na cinta aqui nós temos um espacinho aberto, olha só. Esse é o conjunto imagem da função. O 1 não está definido para y e nem o 3 porque é bolinha aberta. Certo? Então aí está. Conjunto imagem, y pertence aos reais, tá ok? Y é diferente de 1. E também, ao mesmo tempo, ele deve ser diferente de 3. Beleza? Muito bem, pessoal. Para essa parte do conteúdo, ficaremos por aqui. Continuaremos com o assunto no próximo vídeo.